Primeira questão que eu coloquei aqui, separei 5 questões para resolver com vocês. Eu quis colocar ela primeiro, porque eu quero todo mundo aqui descansado, com cabeça fresca, para acompanhar o meu raciocínio. Parece um assunto simples, e ele é. Só que as referências de onde a gente pode buscar esse assunto, as referências de onde as bancas tiram questões sobre esse assunto, é que acabam complicando um pouquinho a vida da gente, tá? Então, me acompanhe, vou seguir uma linha de raciocínio, aí no final, quem não entendeu ou tem alguma dúvida, quer fazer alguma observação, a gente faz ao final da questão, tá? É uma questão sobre níveis de prevenção. Eu vou ler a questão, eu vou explicar, e eu poderia simplesmente vir aqui e colocar para vocês, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto nível, primeiro, segundo, terceiro, né, primária, secundária, terciária. Mas vocês vão entender por que eu não posso fazer isso, por que eu não posso resolver essa questão de maneira tão simples. Então, me acompanhe. É uma questão, todas as questões que eu peguei são de 2025 da FGV, ok? Em 1976, Level e Clark propuseram a definição de 3 níveis de prevenção que interrelacionam a atividade médica e saúde pública. Posteriormente, adicionou-se um 4º nível. Com relação ao tema, avalie as afirmativas a seguir. Vamos lá para as afirmativas. Afirmativa 1. Prevenção primária é a ação tomada para remover causas e fatores de risco de um problema de saúde individual ou populacional antes do desenvolvimento de uma condição clínica. Então, aí na sua cabeça, vá pensando se é verdadeiro ou se é falso, para que a gente consiga achar uma alternativa correta. Afirmativa 2. Prevenção secundária é a ação implementada para reduzir em um indivíduo ou população os prejuízos funcionais consequentes de um problema agudo ou crônico, incluindo a reabilitação. A última afirmativa, 3. Prevenção quaternária é a detecção de indivíduos em risco de intervenções diagnósticas e ou terapêuticas excessivas para protegê-los de novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis. Está correto o que se afirma aí. Então, já faz aí na sua cabeça se é falso, 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 verdadeiro, 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 se é falso, verdadeiro, falso, e aí vamos. Então, temos aqui as seguintes opções. O pessoal já está colocando, a Ana está colocando o que ela acha. O que eu quero discutir com vocês? A questão, ela não é complicada, mas eu quero mostrar para vocês o que as referências falam sobre esse assunto, tá? Então, e a gente tem alguns conceitos que parecem parecidos, mas que têm significados diferentes. Então, tem muita gente que confunde níveis de prevenção com níveis de aplicação e níveis de atenção. E aí, na hora de responder uma questão, faz maior bagunça. Quais são as referências que falam de níveis de prevenção? A gente tem Level e Clark, em 1976, o basicão, né, os precursores disso tudo. Depois, Mário Chaves, que fala de Level e Clark, em 1986, mas ele faz uma baguncinha, dá uma bagunçada, né? Depois a gente tem Lesk, 1993, e a gente tem questão da FGV de 2024 sobre classificação de Lesk, ela coloca lá no enunciado, é bem simples. E nós temos 2 manuais que fazem uma visita a Level e Clark e fazem uma abordagem sobre essa classificação nos seus manuais. Aí, a gente tem níveis de aplicação, que está dentro do Mário Chaves, e depois a gente tem níveis de atenção, que está lá no Vitor Gomes Pinto, de 2000, ok? Então, vamos lá. Vamos devagar aqui, porque eu sei que para muitas pessoas esse assunto é novo, e para algumas pessoas pode falar, nossa, mas o que é isso, né? Níveis de prevenção, de aplicação, de atenção, me acompanha. O basicão disso daqui é o quê? Níveis de prevenção, a gente tem 5. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto nível. Isso aqui não muda muito em relação às literaturas. Então, primeiro nível, promoção de saúde.
Segundo nível, proteção específica. Para dar exemplo, o que seria promoção de saúde? Saneamento, promoção de uma nutrição adequada, tá? Quando a gente não está focando em nenhuma doença específica, a gente está fazendo uma promoção de saúde de modo geral. Proteção específica, eu já estou protegendo aquela população contra uma doença específica. Eu não tenho doença instalada, mas eu já estou direcionando para aquilo, tipo imunização. Por exemplo, fluoretação da água. Terceiro nível, diagnóstico precoce e tratamento imediato. A gente também encontra tratamento precoce, ou pronto tratamento, ou tratamento pronto. São nomenclaturas que querem dizer tudo a mesma coisa. Terceiro nível. Quarto nível, limitação do dano. A gente também encontra limitação da invalidez. E o quinto nível, que é a reabilitação. Segundo Level e Clark, o que ele vai dizer? Que promoção da saúde e proteção específica é prevenção primária. Ótimo. Level e Clark, lá em 1976, ele vai falar o quê? Que o terceiro nível e o quarto nível, diagnóstico precoce e a limitação do dano, que ele chama de limitação da invalidez, está dentro de prevenção secundária. E a prevenção terciária é o quinto nível, ok? Posso te provar isso por meio dessa fotinho aqui meio ruim, mas do Level e do Clark, de 1976. O que ele faz aqui, ó? Divide prevenção primária, secundária e terciária. Só que presta atenção aqui, ó, muita gente não percebeu isso, mas tem aluno que já percebeu e já conversou comigo várias vezes sobre esse assunto, tá? Aqui, ele coloca o terceiro nível e o quarto nível dentro de prevenção secundária, certo? Fechou. Isso aqui é um esqueminha que está dentro desse artigo do Level e Clark. Aqui, alguém só fez ele mais bonitinho, tá? Mas está aqui, ó, prevenção primária, a secundária e a terciária. Né? Percebam que aqui ele coloca diagnóstico precoce, pronto atendimento, é o tratamento precoce, o tratamento imediato, limitação da invalidez ou limitação do dano. E aqui ele divide em período pré-patogênico, que é antes da instalação da doença, tem questão que pergunta só isso, e período patogênico é quando a doença já está instalada. Ótimo. Importante estudar também. Aí, olha o que acontece no Mário Chaves. Ele coloca aqui, ó, prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária, ok? Aqui tá igual, primeiro e segundo nível na primária. Terceiro nível tá na secundária, mas olha o que ele faz com o quarto nível. Quem que já tinha percebido isso? O quarto nível, ele coloca aqui na prevenção terciária, junto com reabilitação. Para mim, ele só errou na hora de colocar a linha. Por quê? Aqui a gente tem, ó, o pré-patogênico, ele pega a inespecífica e a específica, que é a promoção de saúde e a proteção específica. A fase clínica, que é o diagnóstico precoce, o tratamento imediato, a limitação do dano está aqui, percebam, ele deixa os dois juntos. E as sequelas, que seria ali na reabilitação, que seria a prevenção terciária. Eu já vi banca cobrar isso. Hoje em dia, as bancas tentam fugir desse limbo do quarto nível na terciária, tá? De ficar perguntando, quarto nível tá onde? Na secundária ou na terciária? Mas eu já vi banca cobrar e foi aí que eu descobri que tinha essa diferença. Eu quase fiquei louca, falei, gente, não tô ficando doida. Onde que eu vi isso? Aí aluno vinha perguntar, até que eu descobri que lá no original do Level e Clark tá daquele jeito, e aqui no Mário Chaves tá assim. Então, o grosso é igual. Probleminha nesse quarto nível. Por que eu estou mostrando isso? Para vocês não ficarem loucos se perceberem isso em alguma prova e vocês saberem onde buscar a referência para poder entrar com recurso caso seja necessário. Vamos prosseguir. Os dois manuais. A gente tem esse primeiro manual e o segundo manual. O primeiro manual, que é Módulo de Princípios de Epidemiologia para o Controle de Enfermidades, e ele coloca aqui, ó, prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Tá? E ele coloca aqui o terceiro nível e o quarto nível dentro da prevenção secundária. Ele põe bonitinho igual tá lá no Level e Clark, tá bom? E os mesmos nomes, ele muda só um pouquinho ali o diagnóstico precoce e o tratamento imediato, e em vez de limitação da invalidez, ele coloca a limitação do dano, e é o que a gente encontra geralmente nas questões mais recentes. Muito bem.
Esse outro manual, que é o Cadernos de Atenção Primária, esse aqui aparece o ano ali, que é de 2013. Quando eu vi lá na questão prevenção quaternária, já veio, tiraram daquele manual do caderno de atenção primária, que a gente chama de caderno 29 da atenção primária, tá? Porque é ele que traz esse conceito. E a hora que eu fui ler a questão, é exatamente o texto que está nesse manual. Então, por que é importante a gente saber disso? Porque a FGV está cobrando um assunto de um manual agora em 2025. Você que vai prestar FGV, o que você precisa? Tomar conhecimento do que tem nesse manual. Então vamos lá. Aqui, prevenção primária. É ação tomada para remover causas e fatores de risco de um problema de saúde individual ou populacional antes do desenvolvimento de uma condição clínica. Inclui a promoção da saúde e a proteção específica, primeiro e segundo nível lá do Level Clark, ok? A prevenção secundária é ação realizada para detectar, você já lembra de diagnóstico, né? Um problema de saúde em estágio inicial, então um diagnóstico precoce, muitas vezes em estágio subclínico no indivíduo, na população, facilitando o diagnóstico definitivo. Facilitando que também o tratamento e reduzindo ou prevenindo sua disseminação e os efeitos de longo prazo. Aqui ele não fala se é só o diagnóstico precoce ou se é a limitação do dano junto, né? Aí a gente subentende que talvez sim. Então, isso é a prevenção secundária que está lá nesse manual. Prevenção terciária é a ação implementada para reduzir, aqui ó, em um indivíduo, população, os prejuízos funcionais consequentes de um problema agudo ou crônico. Você fala, Karina, mas pode ser que a limitação do dano esteja aqui também. Ele não deixa claro, tá? Mas essa é a definição que ele dá, incluindo a reabilitação. E ele inclui a prevenção quaternária, que, de acordo com esse dicionário, é a detecção de indivíduos em risco de intervenções diagnósticas ou terapêuticas excessivas, para protegê-los de novas intervenções médicas inapropriadas. Então, para guardar o que é a quaternária, é aquele indivíduo que está recebendo um sobretratamento, né? Está recebendo uma intervenção médica inadequada. Então, você tem que identificar esse indivíduo para proteger ele de novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir alternativas eticamente aceitáveis, que está com muita medicação, um sobretratamento, né, terapêutica excessiva. Então, quaternária, você tem que lembrar disso. Então, questão colocou ali, lembrei do manual, fui pegar aqui, tá, ipsis literis, o que está na questão está dentro desse manual. Aí, isso aqui não está na questão, mas eu queria, né, um alerta aqui para vocês. Logo abaixo desse texto, o que a gente encontra? Esse trechinho. E o doutor Luiz sempre fala isso. A banca está cobrando aquilo, olha um pouco em volta. Então, dá uma lida nisso aqui. A chance da FGV cobrar isso também é grande. Então, olha o que está lá. Sabe quando a gente vê tópico, ABC, 1, 2, 3, 4, né? Não é difícil. Então, a prevenção de doenças compreende 3 categorias: manutenção de baixo risco, redução de risco ou detecção precoce. Leia o conceito, estude, não está relacionado à nossa questão, eu quis mostrar aqui porque está logo abaixo desse conceito de primária, secundária, terciária e quaternária. Sabe quando você olha e fala assim, um prato cheio para ela cobrar? Vale a pena a leitura. Vamos agora para níveis de prevenção de LESC, questão de 2024 da FGV. É simplesinho, gente, por isso que não dá para deixar passar batido. Prevenção primária, secundária e terciária, o que a banca cobra? Primária, relacionada à iniciação da doença. Secundária, impedir a progressão e a recorrência da doença. E a terciária, evitar a perda de função. Só isso. Então, memoriza, se cair, você não erra a questão sobre isso. Então, até agora, o que a gente falou? A gente falou de níveis de prevenção, falamos do Level e Clark, falamos do Mário Chaves, aquela pequena modificação, falamos do LESC e dos 2 manuais, como eles trazem esses níveis de prevenção, ok? Vamos agora, eu sei que não é o assunto da questão, mas só para ficar claro aí na sua mente, falar rapidinho de níveis de aplicação e níveis de atenção, que muita gente confunde tudo. Então, o que são níveis de aplicação? Está lá no livro do Mário Chaves, e ele vai dividir em 5. Na verdade, você tem que pensar em aplicação, quem vai aplicar aquela ação, tá? Vai depender de quem estiver realizando a ação. Então, 1, ações governamentais amplas. 2, ações governamentais restritas. Geralmente está relacionado lá com primário, secundário, terciário, quaternário, tá? Mas não quer dizer que é ipsis literis.
Terceiro e quarto, níveis de aplicação. Você pode ter a mesma ação, mas vai depender do profissional que vai realizar. Por exemplo, aqui, orientação sobre higiene bucal. Se for realizada por profissional, cirurgião dentista, é 3. Se for realizada por auxiliares e técnicos, é 4. E tem muita questão sobre isso, tá? Da FGV faz um tempinho que ela já cobrou no passado, mas faz tempinho que ela não cobra isso, tá? Então, assim, vale a pena, é simples de tudo. E o quinto é ação individual, quando o indivíduo faz ação ele mesmo. Super simples, não confunda com níveis de atenção e níveis de prevenção, vale a pena a memorização. E por último, aqui embaixo, níveis de atenção, que está lá no livro do Vitor Gomes Pinto, e ele divide em 4 níveis de atenção: geral, primária, especializada e complexa. Depois dá uma estudadinha, porque, né, a FGV gosta também desse assunto. Bom, vocês me acompanharam, certo? Então vamos lá. Prevenção primária é a ação tomada para remover causas e fatores de risco de um problema de saúde individual ou populacional antes do desenvolvimento de uma condição clínica. Lembrando do nosso textinho do manual, né? O que você acha aí? Tá verdadeiro ou falso? Tá verdadeiro, né? Segundo, prevenção secundária é a ação implementada para reduzir em um indivíduo ou população os prejuízos funcionais consequentes de um problema agudo ou crônico, incluindo reabilitação. Lembra? Não era secundária, era terciária, tá bom? Então tá falso. Terceiro, prevenção quaternária é exatamente a definição do que estava lá. É a detecção de indivíduos em risco de intervenções diagnósticas e ou terapêuticas excessivas para protegê-los de novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis. Então, aqui há cadê minha canetinha? Tá verdadeira, tá falso e tá verdadeira. Então, a hora que a gente chega aqui, 1 e 3 são as corretas da nossa questão. Beleza? Vocês me acompanharam? Espero que sim. Então, pessoal, não confundam níveis de prevenção com níveis de atenção, com níveis de aplicação. Eu fiz um resumaço para vocês aqui. Agora, quem tem dificuldade, vai lá e estuda cada um deles. Vocês viram que é simples, não é difícil. Faz uns esqueminhas, prega na parede, memoriza para não errar a questão sobre isso. Ok? Próxima questão. Uma questão mais tranquila agora, vai? Classificação de Pew e Gregory. Vamos lá. O que a gente tem que lembrar, né? Que a gente tem alguns tipos de classificação de terceiros molares. E um deles é a classificação de Pew e Gregory. De acordo com a classificação de Pew e Gregory, um terceiro molar inferior que está posicionado completamente dentro do ramo ascendente da mandíbula, com sua superfície oclusal abaixo da linha cervical do segundo molar adjacente a ele, é classificado como, já adianto, eu resolveria essa questão já fazendo a esquininha do ramo ascendente da mandíbula, né, e a relação dele com o segundo molar. Eu sempre resolvi questão de Pew e Gregory dessa forma, porque para fazer uma confusão na hora da prova, que a gente está ali, né, na ansiedade, nervoso, não custa. Então, faz o desenhinho que facilita. Na classificação de Pew e Gregory, a gente tem classe e posição. Só que não fiquem esperando que toda a questão vai trazer bonitinho. Classe 1, posição C. Tem banca que não traz assim, classe 2C. Tem banca que troca a classe com a posição, e aí, né, dá vontade de matar a banca, né? Porque faz aquela confusão. Mas tente ali, né, memorizar o assunto e acertar a questão mesmo, a banca fazendo uma confusão ali nas alternativas. Essa aqui não estava tão ruim, tá? Vamos lá. A gente tem duas classificações, né, que mais caem nos concursos, de terceiros molares. Classificação de Winter e classificação de Pew e Gregory. Só para vocês organizarem aí nas caixinhas do cérebro, tá? Classificação de Pew e de Winter. Tem de mandíbula e maxila. Mandíbula vai avaliar o posicionamento do terceiro molar inferior em relação ao longo eixo do segundo molar inferior. Vou passar aqui rapidinho, não é o assunto da nossa questão. Quem tiver dificuldade pode ir lá para a aula depois, tá? Tem a posição vertical, a mesio-angular, a disto-angular, a horizontal, a vestíbulo-angular, a limbo-angular e o invertido.
que as bancas gostam de perguntar? Qual que é o de maior dificuldade, segundo a classificação de Winter? Disto angular. Grava isso. Maxila. Avalia o posicionamento do terceiro molar superior em relação ao longo eixo do segundo molar superior. Aí são 3, vertical, mesio-angular e disto-angular. O que as bancas gostam de pedir? Qual é o de maior dificuldade? É o mesio-angular. Como é que eu memorizo isso? Como é que eu decoro? Tem umas coisas, né, que eu faço na minha cabeça, facilita para mim, não sei se facilita para você, mas eu vou te contar. Mandíbula tem D no nome, não tem? Então, o mais difícil é o disto angular. A gente sabe que um é o disto, o outro é o mesio, só que às vezes a gente confunde. Então, mandíbula é o disto angular, porque tem o D na palavra mandíbula. E aí, o mesio angular é o da maxila, tá bom? Isso é o Winter. Peele e Gregory. Peele e Gregory tem classe e posição, apesar da questão só ter falado de classe, tá? Peele e Gregory, a classe vai avaliar o terceiro molar na posição horizontal em relação ao ramo ascendente de mandíbula. E a posição vai avaliar o terceiro molar na posição vertical em relação ao segundo molar. Tá? Quem tem dificuldade, acompanha aqui. Então, em relação à classe, a gente tem classe 1, 2 e 3, e posição é A, B e C. Qual é a referência? O ramo ascendente da mandíbula. Então, no caso, A1, A2 e A3. Então, na 1, o dente, ele está antes do ramo ascendente da mandíbula, está para fora. Na classe 2, ele está ali, ó, o dente está bem ali no meio do ramo ascendente. E no 3, na classe 3, o dente está para dentro, está completamente dentro, né, para dentro do ramo ascendente da mandíbula. Tá bom? Ficou fácil. Posição. Posição A, B e C é em relação ao segundo molar. Percebam que na posição A, o terceiro molar está ali, ó, no mesmo nível que o segundo molar. Na posição B, o terceiro molar está abaixo da oclusal do segundo molar. E na posição C, o terceiro molar está abaixo da cervical do segundo molar. Karina, tem banca que pede classe e posição e troca a classe com a posição. Como é que eu memorizo? Eu, Karina, memorizo assim, ó. Posição, eu lembro que começa com P e prédio. Prédio é um apartamento embaixo do outro. Não me julgue. Então, eu lembro que posição começa com P, prédio, um apartamento embaixo do outro. Então, avaliação do terceiro molar na vertical. Classe, eu lembro de sala de aula. Classe, as carteirinhas estão ali tudo, uma do lado da outra. Então, é na horizontal. Se facilitar para você, aproveita a dica, tá bom? E o que as bancas gostam de pedir? Melhor situação para uma exodontia, classe 1, posição A. Pior situação para uma exodontia, classe 3, posição C. O que a questão falava para a gente? Peraí, vamos falar da maxila, a gente já volta lá. Maxila, avalia a posição terceiro molar superior em relação ao segundo molar. É só na vertical, tá, gente? Não tem na horizontal, porque você não tem ramo ascendente de mandíbula na maxila, né? Então, é só na vertical. Posição A, tá no nível ali, terceiro molar no nível do segundo molar. Posição B, ele tá ali acima da oclusal. E na posição C, tá lá para dentro, né? Tá, a gente fala abaixo da mandíbula, mas ele tá acima da cervical do segundo molar. Fechado? Nossa questão, o que ela dizia? Esse terceiro molar, ele está posicionado completamente dentro do ramo ascendente da mandíbula. Era o 3, lembra? Então, se era o 3, eu já tiro o A, o B e o D. Com sua superfície oclusal abaixo da linha cervical do segundo molar. É o pior caso. Então, o que é aqui? 3C. Fechado? Vocês me acompanharam? É a resposta correta da nossa questão. Bora para a próxima questão. Bloqueio NASA, nervo alveolar superior anterior. O pessoal adora a técnica anestésica de mandíbula, né? Mas foge das técnicas anestésicas de maxila. Então, o que a questão falava? Também, 2025, da FGV. O bloqueio do nervo alveolar superior anterior por via vestibular é uma técnica altamente eficaz e extremamente segura. Ele proporciona intensa anestesia pulpar e do tecido mole vestibular do incisivo central até os pré-molares. Além do nervo alveolar superior anterior, essa técnica de bloqueio anestésico objetiva anestesiar os seguintes nervos. Então, ele está falando lá em cima, que é o bloqueio do nervo alveolar superior anterior,
e que ele anestesia o nervo alveolar superior anterior. Aí ele pergunta, além deste nervo, quais os outros nervos que ele anestesia, que essa técnica também consegue anestesiar? O pessoal já está colocando. Fico feliz quando vocês respondem, viu, pessoal? Obrigada. Quando a gente fala de bloqueio do nervo alveolar superior, a gente tem que saber que a gente tem bloqueio do nervo alveolar superior posterior, médio e anterior, que também é chamado infraorbitário, né? Até Malamed fala que é chamado erroneamente de infraorbitário. A gente vai entender por quê. Eu vou passar rapidinho só quais são os nervos anestesiados do bloqueio do nervo alveolar superior posterior e médio, para que a gente consiga, eu gosto disso, porque eu acho que a gente tem que ir comparando as coisas para organizar nas caixinhas do cérebro. É assim que você tem que estudar. Porque se você estuda muito isolado aquele assunto, seu cérebro não faz associação. Aí chega na hora da prova, você confunde tudo. Você fala, nossa, eu vi esse assunto, mas não estou conseguindo resolver a questão, tá? Então vamos lá, mas eu não vou ficar explicando técnica anestésica do alveolar superior, posterior e médio. Quem tiver dificuldade, tem aula lá, resolve questão, tá? Vamos passar só os nervos anestesiados. Então, bloqueio do nervo alveolar superior posterior. Vai anestesiar o quê? Alveolar superior posterior e os seus ramos. Ele anestesia primeiro, segundo e terceiro molar, sendo que a raiz... Ai, ficou um negócio aqui, peraí. A raiz... Sendo que a raiz mesiovestibular do primeiro molar superior nem sempre é anestesiada. Aí ele fala aqui que é 72%. Vocês vão perceber que o Malamed gosta do 72%, né? Na dúvida, se caiu uma questão de porcentagem, coloca 72%. Ele fala isso em várias situações. Periodonto e osso vestibular cobrindo esses dentes, tá bom? Então, bloqueio do nervo alveolar superior posterior, primeiro, segundo e terceiro molar, sendo que raiz mesiovestibular do primeiro molar nem sempre é anestesiada. Seguindo. Bloqueio do nervo alveolar superior médio. Nervo anestesiado, alveolar superior médio e seus ramos terminais. O que ele anestesia? Primeiro e segundo pré-molar. E do primeiro molar superior, ele vai anestesiar a raiz mesiovestibular. Além de tecido periodontal, osso vestibular sobre esses mesmos dentes. Ok? Então, revisamos quem que é anestesiado no alveolar superior posterior e na técnica do alveolar superior médio. Vamos agora para o nervo alveolar superior anterior, que é o assunto da nossa questão. Ele vai proporcionar anestesia, a questão já falou isso pra gente, né? De incisivo central superior até premolar, sendo que premolar 72%. Aqui que Malamed coloca, e eu já vi questão perguntando sobre isso, que não é correto chamar o bloqueio do nervo alveolar superior anterior de bloqueio do nervo infraorbitário. No dia a dia a gente acaba falando, né? Quando o objetivo é a anestesia dos dentes. Por quê? Porque tecnicamente o bloqueio do nervo infraorbital, ele fornece anestesia aos tecidos moles da porção anterior da face, não aos dentes ou aos tecidos moles e duros intraorais. Então, o correto, quando a gente está anestesiando de incisivos até premolar, dente, é o bloqueio do nervo alveolar superior anterior. Aí a agulha que vai utilizar pode ser uma longa ou pode ser curta também no caso de criança ou adultos menores, tá? Nervos anestesiados, olha lá a resposta da nossa questão. Além do alveolar superior anterior, essa técnica também anestesia alveolar superior médio e o infraorbitário. Com isso, você resolvia a nossa questão. Continuando, só para vocês terem, né, conseguirem visualizar, aqui está o alveolar superior posterior, o alveolar superior médio está aqui, aqui o alveolar superior anterior e aqui o infraorbital, tá certo? Então, áreas anestesiadas de incisivo central a canino, do lado da injeção, por isso que eu falo de 72%, hein? Cerca de 72% dos pacientes, as polpas de pré-molar e a raiz mesiovestibular do primeiro molar superior são anestesiados, tá? E periodonto e ossos dos mesmos dentes. Pálpebra inferior, lateral do nariz e lábio superior. Então, aqui, onde que a gente vai fazer essa anestesia? A área de inserção, altura da prega mucovestibular diretamente sobre o primeiro premolar superior. Área-alvo, forame infraorbitário, abaixo da incisura infraorbitária. Quando a gente faz essa anestesia, né,
coloquei, né, inseri a agulha, injetei o anestésico. O que Malamed fala pra gente? A gente está fazendo anestesia do nervo infraorbitário. O que eu tenho que fazer? Já vi questão de concurso sobre isso. O que eu tenho que fazer, além de injetar o anestésico ali, para que eu consiga anestesiar nervo alveolar superior anterior e alveolar superior médio com esse procedimento? Coloquei até aqui grandão, tá? Para a gente não esquecer. Neste momento, o bloqueio do nervo infraorbital, que vai fornecer anestesia para os tecidos moles da porção anterior da face lateral do nariz, está completo. Mas eu ainda não anestesiei os outros dois nervos. Para transformá-lo no bloqueio do nervo alveolar superior anterior, fornecendo anestesia para os dentes e para a estrutura de suporte, o que eu preciso fazer? Eu tenho que manter pressão firme com o dedo sobre o local da injeção durante o procedimento, pelo menos 1 minuto depois, para aumentar a difusão da solução anestésica pelo forame infraorbital. Retirar a seringa lentamente e manter a agulha em local seguro. Está lá no Malamed isso. Manter pressão direta do dedo sobre o local da injeção por no mínimo 1 minuto, mas preferencialmente 2 minutos após a injeção. Aguardar, no mínimo, tá? De 3 a 5 minutos após o término da injeção, antes de iniciar o procedimento odontológico. Isso é importante, já vi questão cair sobre isso, tá? E aí, a resposta estava fácil, né? Estava lá no comecinho da nossa explicação. Então, o bloqueio do nervo alveolar superior anterior, além de anestesiar o nervo alveolar superior anterior, anestesia quem? Nervo nasopalatino só? Não. Porque ela palatina, não é só, não anestesia. Grandes ramos terminais do plexo dentário? Não. Nervo alveolar superior médio e infraorbitário? Sim. Nervo alveolar superior médio, sim, e seus ramos terminais, ok, mas falta o infraorbital. Nervo alveolar superior? Não. Então, resposta da nossa questão é a letra C. Beleza? Acompanharam a resolução? Espero que vocês tenham conseguido revisar rapidamente esse assunto. Quem tiver dificuldade em técnicas anestésicas de maxila, vai resolver a questão. Muita dificuldade, vai assistir a videoaula, tá bom? Tudo bem aí, Luiz? Vocês estão me acompanhando? Fabiana, então a técnica de bloqueio do nervo alveolar superior anterior e infraorbitário são no mesmo local? Sim, são no mesmo local. Depende de você completar a técnica ou não, tá? Dependendo do que você vai fazer ali, se é anestesia só o infraorbitário ou os outros nervos, ok? Classificação de Virtuti. FGV cobrou agora em 2025 e tem outras bancas cobrando também. VUNESP já cobrou em 2025. As bancas tinham parado um pouco de cobrar essa classificação de canais radiculares. Agora, acho que elas lembraram que essa classificação existe e estão cobrando novamente. Então, vale o estudo. Vamos lá. Da EB0. Conhecer a anatomia do sistema de canais radiculares é fundamental para a realização do tratamento endodôntico de forma correta. Relacione as características anatômicas do sistema de canais radiculares com suas respectivas classificações de Virtuti. Parece complicado, mas eu vou te ensinar uma maneira de memorizar isso daqui, tá? Então, a gente tem canal, são 8 tipos, tá, pessoal? Aqui eles colocaram 4. Tipo 1, 2, 3 e 4. E a gente tem que colocar ali qual é a definição de cada um. Então, primeiro, um único canal se estende da câmara pulpar até o ápice. A segunda. 2 canais deixam a câmara pulpar e se juntam próximo ao ápice, então vamos só visualizar aqui, ó. Um canal da câmara pulpar ao ápice. Aqui a segunda. 2 canais saem da câmara pulpar, se juntam, né? Sou boa de desenho, gente, vocês fazem nem ideia. E um canal vai até o ápice. Tipo um Y, uma taça de vinho aí, vai. 2 canais separados e distintos se estendem da câmara ao ápice. Então, 2 canais. E o último é um canal, deixa a câmara pulpar, eles se dividem em 2, aí eles se fundem e saem lá embaixo. Então, aqui começou 1, formou 2, e aí terminou em 1 lá embaixo. E aqui são as possibilidades. Quem arrisca uma resposta? Eu já resolvi essa questão uma vez. Acho que uma vez que eu falei de VUNESP. Não sei se tinha alguém lá. Vamos lá. O pessoal está respondendo, muito bem, eu gosto. Que quer dizer que vocês estão aí exercitando o cérebro.
Se ninguém responde, eu acho que ninguém está exercitando o cérebro comigo. Então, vamos lá. Classificação de virtude. O tipo 1, um canal da câmara pulpar até o ápice. Esse é o mais fácil. Tipo 2, dois canais se fundem, termina em um lá embaixo. Tipo 3, sai um, se fundem, né? Sai um, separa em dois e se fundem lá embaixo de novo. Tipo 4, esse também é fácil. Dois canais distintos se estendem da câmara pulpar até o ápice. O 5, um canal, eles se dividem e vão chegar dois canais distintos lá no ápice. Canal 6, tipo 6. A gente tem dois canais, eles se fundem, depois eles se separam novamente, chega a dois lá embaixo. Tipo 7, um canal, separa em dois, se funde e separa em dois lá de novo. E aí, o tipo 8 é o mais fácil também, são três de cima embaixo. Quem já, né, entrou em contato com essa classificação, já sabe. Quem nunca entrou deve estar aí desesperado, falando, Karine, pelo amor de Deus, o que eu faço com isso? Não vou decorar isso nunca na minha vida. Vou te ensinar um jeito de memorizar, que você não vai esquecer nunca mais, e você não vai mais errar questões sobre esse assunto. Aqui, o tipo 1, o tipo 4 e o tipo 8, você tem obrigação de sair daqui sabendo, porque são os mais fáceis. Tipo 1 é um de cima e embaixo, o tipo 4 são dois de cima e embaixo, e o tipo 8 são três de cima e embaixo. Fechou, você já decorou, certo? Então, vamos tirar esses três daqui, que eu vou te ensinar uma outra regrinha. Percebam que eu separei aqui em dois grupinhos. 4, depois mais 4. Não foi à toa. Por que eu fiz isso? Percebam que, tirando esses casos mais simples, que é 1, o 4 e o 8, que a gente já jogou fora, do primeiro grupo, todos eles terminam em 1. Do segundo grupo, tirando aqueles casos, todos eles terminam em 2. Ok? Primeiro grupinho termina em 1, segundo grupinho termina em 2, tirando aqueles três casos. Outra coisa que vai te ajudar. Par, par. O 2 e o 6. Ímpar, ímpar e ímpar. A Karine tá ficando louca. Não tô, peraí. Tudo que é par, começa com 2 lá em cima. Tudo que é ímpar, começa com 1 lá em cima na câmara pulpar. Te digo, memoriza isso que você não vai mais errar a questão. Karina, mas é a meleca aí do meio, como é que eu faço? Não precisa. 95% das questões você não precisa saber do que acontece no meio para resolver, tá? Então vamos lá. Voltando para a nossa questão. Aqui, essa questão ainda era fácil, tá? Porque ele trazia de 1 a 4 só. Aí confunde menos. A da VUNESP, que ela pediu em 2025, era mais difícil. Um único canal se estende da câmara pulpar até o ápice. Então, gente, vocês já memorizaram, né? É 1. Dois canais deixam a câmara pulpar e se juntam próximo ao ápice. Então, vamos pensar na nossa regrinha? Eu tenho dois canais saindo lá de cima e termina em 1 lá embaixo. Se termina em 1, é do primeiro grupinho. Do primeiro grupinho, tirando aqueles casos, só tinha sobrado o 2 e o 3. Se começa com 2, ele é par, então aqui só pode ser o 2, certo? Deixa eu achar minha conta. O 2. O próximo. Dois canais separados e distintos se estendem da câmara pulpar até o ápice. Gente, isso aqui ficou fácil demais. É o 4, vocês já decoraram, certo? E aí, um único canal deixa a câmara pulpar, ele se divide em 2, e aí lá embaixo se juntam e termina em um só, certo? Então, aqui era 1, virou 2 e terminou em 1. Esquece o do meio. Se ele terminou em 1, ele está no primeiro grupinho dos 4. Se ele começou em 1, ele é ímpar. Então, aqui só pode ser 3. Sacou? Se você decorar aquilo lá, você resolve facilmente a questão? Então, aqui, ó, o tipo 1, o tipo 2, o tipo 4 e o tipo 3. Resposta da nossa questão era E, 1, 2, 4, 3. Me acompanharam? Fui muito rápida? Conseguiram já memorizar tudo? Não vão mais errar questões sobre classificação de virtude. Tudo certo? Podemos avançar? Resposta correta da nossa questão é a E, então. Gente, não foi de propósito, mas hoje eu vi que eu peguei um monte de questão de classificação, né? Vamos lá. Classificação das doenças periodontais.
Ah, peraí, a Monara pediu. Teria como voltar na imagem, identificando o par e o ímpar? Deixa eu voltar lá para a Monara. Aqui, ó. Tirando o 1, o 4 e o 8, que vocês já memorizaram, tudo que é par, ó, 2 e o 6, começa em 2 lá em cima, tá? E o que é ímpar, que é o 3, o 5 e o 7, começa com um canal lá em cima. Beleza, Monara? Então, vamos lá, seguindo. Classificação das doenças periodontais. Pessoal, esse é um assunto, eu até resolvi esses dias uma questão sobre esse assunto, mas quando a gente fala de FGV, não dá para deixar classificação das doenças periodontais de lado. Só em 2025, a FGV já cobrou 2 questões sobre esse assunto. Se é que não cobrou mais, né? Que eu achei 2 aí, mas pode ter mais. Eu não olhei todas. E é um assunto que a FGV gosta muito de cobrar, inclusive em questões abertas. Então, quem vai fazer FGV tem a obrigação de estudar classificação recente das doenças periodontais, tá? Eu vou colocar uma questão, eu vou resolver essa questão. Depois, na hora que eu terminar, eu vou colocar a segunda questão de 2025 para vocês perceberem que ela tem um enunciado gigante, mas ela é extremamente simples, tá? Depois que você sabe o conteúdo, é óbvio, né? Então, vamos lá. De acordo com a atual classificação das doenças e condições periodontais e periimplantares, a periodontite é classificada em estágios e graus. Estágios 1, 2, 3 e 4 vai dizer sobre a severidade da doença neste momento, e grau A, B e C vai falar da progressão da doença, de acordo com suas características clínicas e radiográficas. Com relação ao tema, avalie as afirmativas a seguir. Essa era uma questão mais chatinha, porque ela trazia 3 afirmativas, e aí você tinha que ficar aí quebrando a cabeça. Então, era muito importante que você tivesse memorizado aquelas tabelinhas, né, que eu disponibilizo para vocês, sobre estágio e grau. Sabendo aquela tabelinha, você conseguia resolver facinho isso daqui. Então, vamos lá. Um paciente com... Eu vou ler as 3, tá? Para quê? Para que eu quero que vocês exercitem o cérebro. Se eu der a resposta pronta, que vocês não vão nem exercitar. Um paciente com diagnóstico de periodontite grau B, apresenta como característica determinante evidência direta, progressão inferior a 2 milímetros em 5 anos, e a evidência indireta, uma perda óssea por ano de 0,25 ao milímetro. Já pensem aí se é verdadeiro ou falso. 2. Um paciente com diagnóstico de periodontite estágio 2 apresenta como característica determinante 3 a 4 milímetros de perda de inserção interproximal por pior sítio ou perda radiográfica no terço coronal de 15 a 33%. Vamos lá. São fatores de risco que podem modificar a graduação, a progressão. Tabagismo, 10 ou mais cigarros por dia, e pacientes com diabetes mellitus, teste de hemoglobina glicada igual ou superior a 7%. E aí, verdadeiro ou falso? Qual seria a sequência aqui, né, do VOF? A gente tem que falar o que está verdadeiro. Se é 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3. O que vocês acham? Era uma questão chata, porque você tinha que ter o assunto muito sedimentado na cabeça, né? Só uma afirmativa daquela já valeria como uma questão completa. Então, vamos lá. Só relembrando que, na minha opinião, o melhor material para a gente estudar esse assunto é por meio desse artigo, tem lá na plataforma, na parte de documentos, que fala da classificação das doenças e condições periodontais e periimplantares. Aí tem gente que coloca 2017, tem gente que coloca 2018, é a mesma classificação, tá? E tem no LIND novo, mas eu acho que aqui está bem resumidinho, bem fácil de entender, ele é curto, tem umas 8 páginas, eu acho que está bem bacana, tá? Então, o que mais cai? Estágio e grau. Então, em relação ao estágio, que vai falar sobre a severidade da doença, é 1, 2, 3 e 4. Então, perda de inserção, 1 é de 1 a 2 milímetros de perda de inserção. Estágio 2, 3 a 4 milímetros. Estágio 3 e 4, 5 ou mais milímetros.
Perda radiográfica. 1, menor que 15% no terço coronal. Estágio 2, de 15 a 33% no terço coronal. O estágio 3 e 4, a gente vai ter perda radiográfica até metade ou 1/3 no terço apical da raiz. Aí é igual, tá? Então facilita a memorização. Quando a gente fala de profundidade da sondagem, até 4 milímetros é 1, de 4 a 5 é 2, 6 ou mais, 3 e 4. Perda dental. Preste atenção nesse item, nessa característica, porque a segunda questão é só sobre isso. É uma questão com um enunciado gigante, mas se você só soubesse essa linha, você resolvia a questão muito facilmente. Então, estágio 1 e 2, você não teria perda dental por problema periodontal. Até 4 dentes está lá no 3. E 5 dentes ou mais, já vai para o estágio 4. Perda óssea vertical até 3 milímetros, estágio 3 e 4. Lesão de furca, grau 2 e 3, no 3 e no 4. Defeito de rebordo, moderado no 3, grave no 4. E mais algumas características no 4. Disfunção mastigatória, trauma oclusal com mobilidade 2 ou 3. Quem tiver dificuldade, não vou ficar entrando em cada item, vai lá na aula, que lá tá tudo explicadinho, senão a gente demora demais aqui, tá bom? Então vamos lá. Para todos os estágios, deve ser classificada ainda quanto à extensão, localizada até 30% dos dentes, generalizada 30% dos dentes afetados ou mais, e padrão molar incisivo. Então, nesses 3 tipos. Tem questão também que só pede isso daí. Grau, A, B ou C. O grau, ele vai falar para a gente como é que vai ser a progressão dessa doença periodontal. Se é lenta, se é moderada ou se é rápida. Tem características determinantes, secundárias ou fatores de risco. Características determinantes, tem a evidência direta ou indireta. A evidência direta é a progressão da perda de inserção em 5 anos, e a indireta é a perda óssea por ano. É exatamente o que está em uma das nossas afirmativas lá, tá? Evidência direta. A gente vai ter, se a gente tiver uma perda de inserção menor que 2 milímetros, é B. Se tiver uma perda de inserção de 2 milímetros ou mais, vai ser C. Perda, a evidência indireta, que é perda óssea por ano, menor que 0,25 milímetros é A, de 0,25 a 1 é B, e maior que 1 milímetro é C. Características secundárias é o que menos cai, tá? Em relação ao acúmulo de biofilme e destruição periodontal. No A, você tem muito biofilme e pouca destruição periodontal. No B, você tem uma destruição periodontal compatível com a quantidade de biofilme. No C, você tem pouco biofilme, mas muita destruição periodontal. E aí, não é muito compatível, tá? E fatores de risco, eu posso dizer que acho que é o que mais cai disso daqui. Em relação a tabagismo e diabetes, no caso, teste de hemoglobina glicada. Então, o que eles pedem, né? Se for menor que 10 cigarros por dia, tá no B. Mais que 10 cigarros por dia, né? 10 cigarros ou mais, tá no C. Teste de hemoglobina glicada menor que 7% está no B, 7% ou mais está no C. Então, vamos lá voltar para as nossas afirmativas. Afirmativa 1. Um paciente com diagnóstico periodontite grau B apresenta como característica determinante. A gente tem aqui a evidência direta, progressão inferior a 2 milímetros em 5 anos, e a indireta, perda óssea de 0,25 a 1 milímetro. Então, tá aqui, ó, vamos voltar lá. No B, menor que 2 milímetros para direta, e a indireta, perda óssea por ano de 0,25 a 1 milímetro. Ok, tá certo? A2. Um paciente com diagnóstico de periodontite estágio 3 apresenta como característica determinante 3 a 4 milímetros de perda de inserção interproximal no pior sítio ou perda radiográfica no terço coronal de 15 a 33%. Quando a gente volta lá, percebam aqui, ó, 3 a 4 milímetros e 15 a 33%. Então, onde que tá? Ó, 3 a 4 milímetros, 15 a 33%. Não é 3, é 2. É estágio 2. Então, aqui tá errada essa afirmativa, porque aqui teria que ser estágio 2, ou corrigir aqui a definição. 3. São fatores de risco que podem modificar a graduação, o tabagismo e a diabetes. No caso, o exemplo que ele deu, o tabagismo, 10 ou mais cigarros por dia, ou pacientes com diabetes com teste de hemoglobina glicada, igual ou superior a 7%, tá?
Então, aqui ele não pedia nessa afirmativa se era B, se era C, facilitou a nossa vida. Ele só queria saber se eram fatores de risco que podem modificar a progressão, a graduação. Então, tá correto, é isso mesmo, tá lá aqui, ó. Maior, né, 10 cigarros ou mais por dia, ou 7% ou mais no teste, ok? Então, aí tá correto. Resposta da nossa questão, 1 e 3 estão corretas. Tô quase terminando, gente. Calma lá. Vamos quero te mostrar rapidinho, já vou passar a bola para o Dr. Luiz, essa questão que foi de Canaã dos Carajás, da FGV também, sobre esse mesmo assunto. Se você tivesse esse conhecimento, você resolvia as duas questões facilmente. A outra, concordo que era mais difícil, essa, dá uma olhada no tamanho do enunciado. Um paciente de 45 anos, do sexo masculino, sem doenças sistêmicas e não tabagista, apresenta-se ao consultório. Pós-anamnese, exame clínico e avaliação de exames radiográficos trazidos pelo paciente, é possível constatar que o mesmo perdeu os elementos. É você que já estudou esse assunto, que já sabe aquela tabelinha, você já vai contando os dentes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, devido à perda de inserção decorrente de periodontite. Então, você fala, beleza, esse indivíduo perdeu 6 dentes por problema periodontal. Anota ali que isso é o mais importante da questão. De acordo com a classificação atual das doenças e condições periodontais, esse paciente apresenta periodontite estágio o quê? Então, lembra lá, vamos treinar o nosso cérebro. O que a gente tinha de perda de dentes? No estágio 1 e 2, não tinha nada. No estágio 3, era o que mesmo? Lembrou aí? 4 dentes. No estágio 4, era 5 dentes ou mais. Então, se ele perdeu 6 dentes por problema periodontal, e precisa ser por problema periodontal, tá? A resposta da nossa questão é o quê? Aqui, ó, só para vocês lembrarem. Perda dental, 5 ou mais dentes. Então, é estágio 4, tá? Você precisa ter essa tabelinha aqui, ó, na sua cabeça. Vai fazer FGV, não tem jeito, tá? Beleza. Estágio 4, resposta da nossa questão. Você resolveria essa questão assim, ó, facinho, em 1 segundo, tá? Então, vale a pena a memorização dessas duas tabelinhas, a leitura desse artigo, porque FGV cobra com frequência. Tá bom? Então vamos lá, gente. Primeira questão é do Enário de 2024. Um paciente com 20 anos comparece à consulta odontológica para realização de tratamento restaurador em resina composta no dente 36. Após o preparo, a cavidade apresenta-se profunda, sem exposição pulpar e com pontos de dentina remanescente de espessura inferior a meio milímetro. Isso aqui é extremamente importante, tá? Inferior a meio milímetro. Quase teve exposição pulpar. Nesse cenário, assinale a opção que indica a proteção do complexo dentino pulpar para a restauração desse dente. Tem uma questão de proteção do complexo dentino pulpar. E quer saber qual que é a opção que indica a correta proteção do complexo dentino pulpar. Letra A, lembrando que a espessura de remanescente de dentina ficou inferior a meio milímetro, ok? Essa informação é importante. Letra A, aplicação apenas de adesivo dentinário. Letra B, aplicação de verniz cavitário em toda a cavidade. Só dar uma pausa aqui, para quem não é da época do amálgama, o verniz cavitário, ele era utilizado antes das restaurações de amálgama, tá? Para ele poder selar aqueles canalículos e proteger a dentina de manchamento, dentina e esmalte, né, de manchamento do amálgama, tá? Então, falou aqui que a aplicação de verniz cavitário em toda a cavidade. Letra C, aplicação de adesivo dentinário seguido de cimento de ionômero de vidro em toda a cavidade. Letra D, aplicação de hidróxido de cálcio apenas nos pontos muito profundos. Cimento de ionômero de vidro em cima do hidróxido de cálcio e nas áreas profundas. E, por fim, adesivo dentinário em toda a cavidade. E letra E, aplicação de cimento de MTA apenas nos pontos muito profundos. Hidróxido de cálcio em cima do cimento de MTA e nas áreas profundas, e, por fim, adesivo dentinário em toda a cavidade, tá? Mesmo que você não tenha estudado proteção do complexo dentino pulpar, talvez você consiga resolver essa questão por lógica, porque as outras alternativas que não é a resposta, elas estão muito atrapalhadas, muito erradas, né? Então, a gente consegue perceber mais ou menos qual que é essa resposta dessa questão. O interessante é que a banca tirou desse livro de dentística restauradora, né? É um livro que está sendo bastante cobrado, tá? E eu trouxe também algumas informações desse livro de materiais dentários diretos, que também
costuma ser cobrado. Então, eu trouxe duas referências com alguns textos para a gente poder discutir. Vamos lá. Primeira coisa é uma tabela, gente, que é muito importante, muito interessante, que aqui mostra a quantidade de dentina remanescente, né, depois que fez o preparo cavitário, claro, e a associação de materiais que devem ser utilizados dependendo da espessura de dentina remanescente. O autor fala que menor que meio milímetro, é o que a gente viu na questão, seria material, né? Primeiro um forrador, depois uma base, depois um selador. De meio milímetro a 1,5 seria somente base, mais o selador. Agora, uma dentina remanescente maior que 1,5 mm seria somente o material selador, tá? Só um detalhe importante, a gente tem que saber aqui quais os materiais estão dentro de qual material eu utilizo como forrador, qual material eu utilizo como base, qual material eu utilizo como selador. Daí, vem uma outra tabela que tem nesse livro de materiais dentários diretos, que é muito interessante, que lá fala que material para forramento é cimento de hidróxido de cálcio e MTA, ou MTA comum ou modificado. Material de base, o que a gente utiliza rotineiramente na nossa clínica, é basicamente o cimento, né, de ionômero de vidro, inclusive é a resposta da questão. Mas pode utilizar também resinas de baixa viscosidade, MTA modificado, cimento de oxigênio genol, como base. E material como selamento pode ser vernizes cavitários e sistemas adesivos, tá? Pessoal, só para vocês entenderem, material de selamento não é selante oclusal, não tem nada a ver. Apesar do nome parecer, não confunda. Material de selamento seria aquele material que eu pego uma cavidade rasa, por exemplo, e fazer uma resina composta. Eu vedo toda a cavidade com o sistema adesivo, para formar ali a camada híbrida, tudo certinho. Então, material de selamento, aquele material que é colocado em cavidades rasas, ou até mesmo na cavidade profunda, muito profunda, mas que eu coloquei materiais por baixo primeiro, tá? Então, é a última camada ali que a gente utiliza para selar toda a dentina que está ali, junto também fazendo vedamento com o esmalte próximo ali do ângulo cavo superficial. Beleza? Então, continuando aqui, a gente percebe que na questão falou que é menos que meio milímetro, então eu uso o forrador base selador. Logo, a letra D, eu utilizo o hidróxido de cálcio como forrador, depois o ionômero de vidro como base, e o selador é o sistema adesivo, né, adesivo dentinário em toda a cavidade. Então, letra D de dado, perdão, é a resposta dessa questão muito tranquila. Só a título de informação, esse livro de dentística, que é muito cobrado em prova, ele traz a profundidade de cada cavidade e algumas características interessantes que eu acho que vale a pena a gente ler e memorizar. As cavidades superficiais, gente, é aquela que está assim, praticamente, ligeiramente ultrapassou o limite amelo-dentinário, essa de azul aqui. A de verde são cavidades rasas, que está meio a 1 mm abaixo do limite amelodentinário, né, do limite ali de dentina e esmalte. Cavidade média vai até a metade da espessura da dentina remanescente, ou seja, 1 a 2 milímetros abaixo do limite amelodentinário. Cavidade profunda é meio milímetro de dentina remanescente. E cavidade muito profunda, que é menos de meio milímetro de dentina, né? E a gente consegue enxergar no fundo da cavidade algumas áreas róseas, que está mostrando que está menos que meio milímetro, já quase tendo uma exposição pulpar. Beleza? E aí, esses dois livros, eles se completam, dizendo que em cavidades rasas ou médias, a gente faz somente restauração e utiliza um selante aqui, ó, né, material de selamento, que eles chamam de sistema adesivo, então, o verniz no caso de amálgama. Em cavidades médias a profundas, né, a gente utiliza primeiro uma base, para depois utilizar o material de selamento, né, o sistema adesivo no caso, e cavidades de profundas a muito profundas, a gente tem que utilizar o material forrador, depois a base, depois o material de selamento, mais o material de restauração. Pronto, fechamos essa questão. Letra D, aplicação de hidróxido de cálcio, depois fazer o número de vidro, depois faz adesivo em toda a cavidade. Próxima questão, durante a reabilitação com coroa total, em um dente tratado odontologicamente, se a restauração cimentada em uma preparação com o efeito férula ideal, a coroa e a raiz funcionam como uma unidade integrada, e as forças oclusais são transmitidas de maneira fisiologicamente normal para o periodonto. A área do dente que corresponde ao efeito férula localiza-se na letra A, metade do comprimento do retentor intraradicular. Letra B, interface entre o retentor intraradicular e as paredes do canal.
Letra C, superfície interna da restauração coronária após a adesão ao retentor intrarradicular. Letra D, estrutura dentária rígida remanescente envolvida pela porção cervical da restauração coronária. E letra E, dentina radicular na região de Furca, que é envolvida pela porção cervical da restauração coronária. Quem não é fã de prótese dentária, gente, continua tendo pavor por causa dessa questão. Né? Aqui ele embola tudo, um tanto de conceito aqui, que a gente fica meio perdido. Mas quando você sabe o que é efeito férula, aí fica mais tranquilo de responder essa questão, você consegue resolver ela bem rápido. Vamos lá. Gente, principal referência de literatura sobre efeito férula, o livro do Pegoraro. Mas, lógico que a gente utiliza outros livros para trazer mais conteúdo para vocês. Tem um livro de dentística também, um livro de materiais dentários direto, que está voltando a aparecer aqui de novo. Bom, vamos lá. Gente, aqui, para ter efeito férula, a primeira coisa que tem que ter é um remanescente coronário. Não tem como eu ter efeito férula sem remanescente coronário. E, dentro de várias literaturas, eles falam que é de pelo menos 1,5 a 2 milímetros de um remanescente coronário, ou seja, extra ali tecido gengival, extra ali crista óssea, é um resto radicular que eu tenho pelo menos alguma estrutura na região aqui, mesmo que seja pouco, pelo menos 2 milímetros, mas eu tenho essa estrutura para dar esse efeito férula. Então, aqui é o esquema ilustrativo de remanescente coronário com disponibilidade para a confecção de uma férula. Aqui não confeccionou férula ainda não, tá? Só está mostrando que aqui tem disponibilidade maior do que 2 milímetros para confeccionar essa férula. Vocês vão entender direitinho o que é quando mostrar o próximo slide. Vamos lá. Pessoal, imagina que a gente pega esse resto radicular aqui, ó, e faz um término cervical aqui, direitinho, fazendo o preparo cavitário, beleza? Pronto. Então, pega agora essa imagem aqui e analisa aqui para mim. Olha só. Eu tenho uma coroa, ok? Eu tenho um núcleo metálico fundido, ok? E eu tenho um resto de remanescente radicular aqui, ó, em que a coroa abraça essa parte do resto de remanescente radicular. Ou seja, a coroa consegue abraçar aquele remanescente radicular. Diferente desse lado aqui, que eu não tenho efeito férula. Aqui eu tenho o núcleo metálico fundido e a coroa abraçando somente esse núcleo. Percebem essa diferença? Isso é interessante porque, de fato, gente, quando eu tenho uma coroa total com o núcleo metálico fundido, que eu não tenho efeito férula, esse núcleo aqui, essa coroa, fica dependendo demais de cimento, de tipo de cimento, cimento resinoso, quimicamente ativado, no caso aqui de um núcleo metálico fundido, fica dependendo de um cimento fosfato de zinco para poder funcionar. E a gente sabe que não funciona legal. A tendência de fratura ou de soltar esse conjunto todo é muito grande. Mas quando eu tenho um remanescente radicular mais o núcleo metálico fundido somado e a coroa abraça esse remanescente, eu tenho o efeito férula e a durabilidade da coroa é muito maior. Vamos ver como é que está dentro da literatura, olha só. Então, aqui fala que a gente tem que ter pelo menos 1,5 a 2 milímetros de altura, né, de remanescente coronal, envolvendo todas as faces da coroa, tá bom? Para dar o efeito férula. Vamos lá. O que esse efeito férula tem de importância, né? Quais são as características dele? O que ele tem de vantagem? Bom, o efeito férula, olha só, o remanescente, ele melhora a forma de retenção e resistência. Gente, vou mostrar para vocês uma foto que mostra exatamente como que funciona essa questão de retenção e resistência. Então, tendo o efeito férula, eu consigo melhorar a forma de retenção e resistência do preparo, diminui também as tensões que formam na interface dente-cimento e pino, pois atua como um absorvedor de tensões provenientes das forças que atuam sobre a coroa, diminuindo, portanto, a possibilidade de soltar esse conjunto todo, né, de descimentação do pino. Então, olha o tanto de vantagem que existe como consequência, a gente tem uma duração muito maior do trabalho protético, lógico, né? E esse livro de materiais dentários direto, ele traz uma coisa muito interessante. Eu mostrei para vocês em relação ao núcleo metálico fundido. Só que quando a gente utiliza um pino de fibra, ou um pino de fibra de vidro, fibra de carbono, também funciona o efeito férula. Também tem que ter o efeito férula, principalmente para pino de fibra de vidro, que tem que ter um remanescente coronário. Tem que ter, obrigatório. Então, os dentes que vão receber um pino de fibra de vidro tem que ter algum remanescente coronário. Pronto. Para possibilitar o quê? A construção de uma área de assentamento comumente chamada de férula.
um colar coronário de 360 graus que circunda as paredes axiais da dentina e que se estende coronalmente. Beleza. A presença da férula permite o abraçamento da estrutura coronária remanescente pela futura restauração, aumentando o quê? Resistência à fratura dos dentes cimentados com fibra de fibra e permitindo também a distribuição mais homogênea das tensões mastigatórias pela raiz do alimento dental. Então, ambos os livros trouxeram mais ou menos as mesmas vantagens de um efeito férula. E aqui mostrando, quando eu tenho um movimento aqui, uma guia canina, por exemplo, né? Aí já dizendo aqui mais sobre a resistência, que a resistência é o princípio do preparo cavitário que você resiste ao deslocamento sobre forças oblíquas. Pronto. Então, mostrando aqui, gente, que o dente com diferentes alturas de remanescente coronário, ou seja, esse primeiro eu não tenho nenhum remanescente, ok? Não tenho efeito férula. Esse eu tenho um pequeno remanescente e esse eu tenho um remanescente um pouco maior, ou seja, eu tenho mais estrutura de remanescente coronário aqui de dentina, beleza? Então eu tenho um maior efeito férula aqui, que a coroa consegue abraçar muito mais todo esse tecido dentinário aqui. E mostrando que eu tenho um aumento do braço de alavanca. Quanto mais eu diminuo esse efeito férula, quanto menos remanescente coronário eu tenho. Olha o tamanho do braço de alavanca aqui, como ele é curto, e aqui como ele é muito maior. Chance desse complexo todo aqui de pino, cimento e coroa soltar, fraturar, falhar, é muito maior. Beleza? E mostrando, para finalizar, é um caso clínico, né, que está no livro do Pegoraro. Ele traz aqui que o desenho esquemático mostrando que a incidência de forças oblíquas, né, quando a gente faz uma guia canino guia anterior, num dente que tem, por exemplo, uma raiz com um núcleo metálico fundido sem remanescente coronal. Isso daqui para falhar é muito fácil. E aqui mostrando que eu ainda tenho remanescente coronal, que eu ainda tenho aqui o efeito férula da coroa abraçando todo esse tecido aqui dentinário. Beleza? E para finalizar essa questão e esse assunto, só lembrando que uma parte muito cobrada, tá? Sobre comprimento do pino, tanto de selamento apical que fica, de selamento apical de restante de tratamento de canal. Então, beleza. A profundidade do pino tem que ser ou metade da inserção óssea da raiz, ou, se eu considero a raiz inteira, 2/3 dela. Essa é a profundidade do pino. Sendo que eu tenho que deixar pelo menos de 3 a 5, uma média de 4, de selamento apical. E a espessura do pino, ele não pode ser mais do que 1/3 da espessura da raiz completa. Beleza? Se faz um pino muito curto, extra alveolar, a chance de fratura é muito grande. Pronto. Letra D é uma estrutura dentária rígida remanescente envolvida pela porção cervical da restauração coronária. Sem dúvida, sem recurso, é isso aí. Pessoal, essa questão é muito interessante. A Gente, peraí. Essa questão, gente, só para vocês entenderem, eu não encontrei ela em livro nenhum, cara. Eu devo ter olhado nos 8 livros diferentes. Não encontrei ela em livro nenhum. Ela deve estar em algum lugar, porque o texto do enunciado, ele é muito bonito, ele é muito completo. Parece de algum livro, mas eu não consegui encontrar. Algum dia eu encontro, não desisti dela ainda não. Mas eu vou mostrar para vocês porque que eu trouxe ela, porque que é interessante a gente olhar uma questão dessa que a gente não consegue encontrar em livro, o que a gente faz com ela. A estomatite urêmica é caracterizada inicialmente por queimação e vermelhidão da mucosa, coberta com exudato cinza para posteriormente evoluir para franca ulceração. Placas brancas chamadas de geadas urêmicas, causadas por deposição de cristais de ureia, podem ser observadas na mucosa oral. Tendências hemorrágicas estão evidentes com petequias e equimoses na mucosa labial e jugal, palato mole e margens da língua, assim como sangramento gengival. Essa condição pode ser encontrada em casos de letra A, transplantados renais, letra B, diabetes tipo 2 não controlada, letra C, neoplasia renal com metástase, letra D, insuficiência renal crônica grave e letra E, insuficiência da glândula suprarrenal. Percebem que o texto, o enunciado, ele é um texto que parece que vem de livro, né? Mas infelizmente eu não consegui encontrar de onde que a banca tirou essa questão. Mas mesmo assim, a gente pode aprender muito com ela. Veja bem,
Olha que interessante isso aqui, ó. Eu trouxe para vocês essa estomatite urêmica, o que está descrito lá no livro de patologia do Neville, o livro mais recente, a quinta edição. Beleza. Só que olha que interessante isso aqui. Quando a gente considera que a banca trouxe um enunciado tão completo, o enunciado ele está sempre correto. Então, é um texto que serve já de estudo. Então, ele está trazendo a estomatite urêmica aqui, mostrando as características dela. Se você vai fazer o seu caderninho de erros, por exemplo, e colocar um resumo de estomatite urêmica, esse enunciado tem que estar lá. Porque justamente esse enunciado ele é extremamente importante, porque é o que é verdadeiro, mas ele trouxe com várias características clínicas. A banca poderia muito bem, gente, perguntar assim, qual é a patologia em que nós temos placas brancas chamadas de geadas urêmicas? Seria mais difícil ainda para nós, né? Então, não, ela trouxe uma característica clínica muito boa, que serve de estudo para nós, depois perguntou qual que é essa condição, ela é encontrada em quais casos, né? Então, eu achei muito interessante. Vocês vão ver que o livro de patologia do Neville, que eu trouxe aqui a quinta edição, ele está bem mais resumido. Ele não tem toda essa característica clínica aqui. Então, serve de aprendizado. Eu posso somar todo o conteúdo que está no Neville com o conteúdo que está aqui no enunciado dessa questão. Por isso que eu deixei ela aqui, tá? Normalmente eu trago questões que eu acho exatamente que está dentro ali de alguma referência, mas essa não. Eu deixei de propósito para mostrar para vocês que é possível, sim. A banca poderia ter formulado questões bem diferentes, mais difíceis, mas ela trouxe um conteúdo muito bom que serve de estudo para a gente. Isso é importantíssimo a gente aprender a estudar por questões, tá bom? Vamos lá. Pessoal, a letra D é a resposta, insuficiência renal crônica grave. O livro do Neville traz lá que a estomatite urêmica, ela representa uma complicação relativamente incomum da falência renal. Quando eu tenho insuficiência renal crônica grave, eu tenho praticamente aí uma falência renal. E é incomum, que é extremamente raro, tá? Os casos que eu tenho um paciente que tem insuficiência renal grave, né, o rim já parou, às vezes já está até fazendo ali hemodiálise ou uma hemodiálise, né, e eu posso ter, de uma maneira pouco comum ou incomum, raro, uma estomatite urêmica. E aqui já falou as características dela. Mas eu trouxe foto e vou mostrar o que traz no Neville para vocês poderem aprender mais ainda. Vamos lá. Característica clínica. Tá vendo as placas brancas aqui na foto? Bom, são placas brancas distribuídas predominantemente em mucosa jugal, língua, assoalho bucal. E o paciente pode queixar de gosto desagradável, né, dor na boca e uma sensação de ardência nessas lesões. E o clínico pode detectar um odor de amônia ou urina no hálito dos pacientes. É só isso que ela trouxe de característica clínica, cara. O Neville foi bem resumido. Percebe que o enunciado está muito mais completo? Pronto, beleza. Mas o que eu tenho aqui de estomatite urêmica? Causa. A causa dele está interessante que, de todos os livros de patologia que eu consultei, a explicação melhor foi a do Neville. Ele fala o seguinte, que a causa das lesões, tá? Não está esclarecida ainda não, mas que provavelmente, né, alguns pesquisadores, eles sugerem que a urease, que é uma enzima produzida pela microbiota oral, ela pode degradar ou destruir a ureia que está secretada na saliva. E a degradação, destruição dessa ureia resulta em liberação de amônia livre que fica na mucosa, né, bucal, danificando, causando ali úlcera, essas placas, tudo mais. Então, olha que interessante, foi uma maneira mais simples que ele trouxe para explicar para nós. E o interessante, gente, que o tratamento é tranquilo. Fez a hemodiálise, controlou todas aquelas alterações que tem o paciente, que ele está com insuficiência renal, melhora de cerca de 2 a 3 semanas, ou às vezes até em poucos dias. Então, tratamento. A estomatite urêmica, ela pode desaparecer dentro de poucos dias após a diálise renal. Pronto. Embora essa solução pode ocorrer de 2 a 3 semanas, tá? Outros casos, tratamento com um enxaguante bucal, um colutório bucal, levemente ácido, né? Tal como o peróxido de hidrogênio diluído, pode eliminar as lesões orais. E em caso de dor, pode fazer uma terapia paliativa ali, com o uso de cubo de gelo e anestésicos tópicos, como lidocaína viscosa, e o hidrocloreto de clonina, que também é um anestésico. Pronto. Pessoal, pegou o enunciado, pegou o que está descrito no Neville, fez seu resuminho, acabou. Se cair uma questão dessa mesma patologia, estomatite urêmica, você vai, com grandes chances, acertar essa questão. Tá? Próxima questão é uma questão muito simples, que eu trouxe ela como bônus, tá? Porque ela é muito, muito, muito simples. Mas eu trouxe para mostrar para vocês de onde a banca está tirando, essa a gente conseguiu encontrar, para vocês ficarem atentos a esse manual que está dentro do
da parte de documentos lá na plataforma do Plus. Vamos lá. Questão de 2025, né, Prefeitura Municipal de Canaã. Leia o fragmento a seguir. Quando tem, assim, fragmento e coloca em itálico, gente, pode saber que de algum lugar a banca tirou. Vamos lá. Os tumores, espaço da cavidade bucal, incluindo os de língua, assoalho de boca, gengiva, palato e outros locais da boca, têm associação claramente estabelecida com o hábito de espaço e com o consumo de espaço também. Assinale a opção cujos termos completam corretamente as lacunas do fragmento. E aí ficou muito tranquilo. A banca tirou essa questão desse manual, pelo menos o texto, esse texto é exatamente igual. Quando a gente vai lá nesse manual e olha o item 5.5 de alterações dos textos moles e câncer bucal, está praticamente igual. Os tumores malignos da cavidade oral, incluindo os de língua, assoalho de boca, gengiva, palato e outros locais da boca, têm associação claramente estabelecida com o hábito de fumar ou mascar tabaco, né? E com o consumo de álcool. Pronto, fechou. Letra E, tumores malignos, hábito de fumar e consumo de álcool. Bem tranquilo, eu acredito que ninguém erraria essa questão, mas eu quis trazer para mostrar para vocês essa referência daqui, que serve de estudo. Se alguma questão, uma outra questão vocês não encontrarem, dá uma olhada nesse manual que pode ser que ela está lá. Beleza? Continuando aqui, essa questão. Essa questão, aparentemente, ela pode parecer difícil por esse nome estranho, né, Cisinski, mas não é não, vocês vão perceber que não é não. Vamos lá. Na radiologia odontológica, a regra da isometria de Cisinski é empregada na técnica, letra A, do paralelismo, letra B, oclusal, letra C, de Clark, letra D, periapical da bissetriz, letra E, de odontometria. Pessoal, um segundo para vocês responderem, só enquanto eu tomo essa água aqui. A Keila falou aqui, letra D. A D, Ana Paula. Beleza, muito bem. Então vamos lá. Pessoal, escolhi esse livro do Faraó de Radiologia Oral, porque eu acho que ele está mais com um texto melhor e mais com a característica ali dessa regra, né, melhor descrito, tá? Mas não necessariamente a banca tirou desse livro aqui, porque não está 100% igual, está muito parecido, tá? Mas eu achei um livro mais fácil da gente poder entender isso aqui. Mas é muito tranquilo, tá? Vamos lá. O que está descrito no texto aqui? Ó? A técnica bissetora, então vocês já sabem, né? Não tem como, é a letra D, periapical da bissetriz. A técnica bissetora é baseada num simples teorema geométrico, a regra de Cisinski de isometria, a qual afirma que dois triângulos são iguais quando eles compartilham um lado completo, no caso seria esse lado aqui, nessa linha M aqui, e tem dois ângulos iguais, ou seja, triângulos isósceles. Esses dois ângulos iguais aqui em cima. Beleza. Pessoal, trazendo isso para odontologia, para radiologia e odontológica, o que significa isso? Olha só. O plano do filme, tá aqui o filme, e o plano do longo eixo do dente, eles formam um ângulo também, bem nessa região aqui, ó, da coroa. Então, eles formam um ângulo aqui também. Ok. E se eu traço uma linha imaginária dividindo esse ângulo no meio, eu tenho uma bissetriz imaginária. E eu tenho que jogar o feixe de raio-x perpendicular a essa bissetriz. Daí eu terei uma imagem real do dente, ok? Sobre essa técnica da bissetriz, técnica de paralelismo, as outras técnicas já tem resolução de questão aqui, né? Salvo engano, foi da VUNESP, já tem resolução de questão, que vocês podem tirar qualquer dúvida lá, tá? Não trouxe cada técnica detalhada, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas mostrando para vocês que essa regra de Cisinski, né, de isometria, é da técnica da bissetriz, tá? Então, respondido a questão, letra D. Não assusta com o nome assim, não. Aprende e bora para a próxima questão. Pessoal, vamos lá. Última questão. É uma questão também de 2025, né? Prefeitura Municipal de Canaã, dos Carajós, sobre proteção do complexo de Tinopopo. Por que eu trouxe essa questão? Porque ela está exatamente igual ao livro de dentística restauradora.
Ou seja, a banca, ela cobrou essa questão baseada nesse livro. Beleza, a gente já está sabendo que esse livro está sendo cobrado, mas aqui está exatamente igual. Então, fique de olho, caindo questão de dentística, complexo dentino, proteção do complexo dentino polpa, provavelmente pode ser desse livro aí, tá? Eu trouxe mais uma questão desse mesmo tema, justamente porque é um tema que está sendo bem recorrente pela banca, tá? Com relação à proteção do complexo dentino polpa, analise as afirmativas a seguir. Número 1. A proteção do complexo dentino pulpar consiste na aplicação de material protetor sobre a dentina ou diretamente sobre a polpa. Afirmativo número 2. Quando todo o tecido cariado é removido e o material protetor aplicado sobre a dentina sadia profunda, tem-se a proteção pulpar indireta. E afirmativa 3. Quando o material protetor é aplicado diretamente sobre a polpa exposta, denomina-se tratamento expectante. Está correto o que se afirma em. Pessoal, num pequeno texto desse livro, quase que 2 parágrafos praticamente, estão todas essas afirmativas. Vamos pegar uma por uma. A primeira é verdadeira. Está exatamente igual. A proteção do complexo dentino pulpar consiste o quê? Aplicar um mais agente protetor sobre dentina ou diretamente sobre polpa, né? Quando a gente tem ali uma exposição pulpar. Segunda afirmativa, verdadeira também. Quando todo tecido cariado é removido, lembre dessa frase. Todo tecido cariado é removido. Existe técnica de odontologia minimamente invasiva, né, que não remove todo tecido cariado, tá? Então, quando todo tecido cariado ele é removido e o material protetor é aplicado sobre dentina sadia profunda, denomina-se proteção pulpar indireta. E a afirmativa 3 é a única incorreta, porque ele fala que quando o material protetor é aplicado diretamente sobre a pulpa exposta, denomina-se tratamento expectante. Não. É capeamento pulpar direto, que eu tenho exposição pulpar nesse caso. Beleza? Bom, só para mostrar para vocês, gente, nesse livro tem algo muito interessante. Ele traz os métodos terapêuticos de proteção do complexo dentino pulpar e explica cada um deles. Detalhe, esses que estão coloridos aqui é quando eu tenho um remanescente cariado, ou seja, eu faço uma odontologia minimamente invasiva, eu deixo um restante de tecido cariado, mas é um tecido passível de ser remineralizado, e aí eu escolho uma dessas 4 técnicas aqui, né, que eu vou mostrar para vocês o tratamento expectante, porque a banca citou tratamento expectante lá na afirmativa 3, tá? E aí, quando eu tenho a remoção completa da cárie, eu tenho as opções de proteção pulpar indireta, direta, curetagem pulpar e pulpotomia. Gente, cada um desses está explicado exatamente certinho lá na resolução de questões da VUNESP. Então, já tem aula que explica exatamente cada um desses, e é interessante que vocês assistam. Se bobear, acho que vocês já até assistiram, tá? Mas vamos falar só um pouquinho, só para aproveitar que a banca citou, sobre tratamento expectante. Gente, pra vocês entenderem, tratamento expectante não é muito o que a gente acha que é. Na verdade, é mais ou menos. A gente sabe que tá dentro que de eu manter um pouquinho de tecido criado, que vai ser aproveitado, que vai remineralizar, ok, né, que ele é viável, um tecido viável, beleza, tá? Mas tem uma característica aqui no tratamento expectante, que eu removo todo aquele tecido criado, né, deixando só na parede de fundo ali um remanescente desse tecido criado que vai ser remineralizado, ok? Para evitar exposição. É caso que eu tenha, assim, um sintoma de, no máximo, uma pulpite reversível, porque sintoma de pulpite irreversível, tem que abrir o dente e fazer canal, não tem conversa. Mas não, o paciente às vezes não sente dor, né? É uma cárie oculta que destruiu muito o dente ali. Ou então o paciente sente dor, mas com água gelada, com doce, com quente. Ele tem a dor provocada, não é dor espontânea. Então a gente pode aplicar essa técnica. Só que detalhe importante é algo que muita gente não está sabendo. Quando eu faço a remoção de tecido criado e mantenho uma dentina cariada ali, que a banca, que esse livro chama de dentina amolecida, que ele chama de infectada ou contaminada, tá? Eu deixo na parede de fundo, no intuito de evitar a exposição. No tratamento expectante, esse livro diz que tem que realizar uma nova abordagem, né? Depois de, no mínimo, 45 dias, para poder, primeiro, remover o restante tecido cariado, se tiver, e segundo, verificar se funcionou. Olha que loucura isso, né? A gente pensando assim, pô, vou abrir de novo a cavidade? No tratamento expectante, sim. E aí, é um material temporário que a gente coloca na cavidade, deixa lá 45 a 120 dias, né? Se não tiver sintomatologia dolorosa. Aí, o material restaurador provisório tem que ser totalmente removido.
E a detecção da remineralização da dentina cariada tem que ser feita. Ou seja, eu tenho que detectar que eu tive remineralização daquela dentina que estava cariada. Né? E, se necessário, eu completo removendo o restante de dentina infectada. Só depois dessa etapa, o dente está apto para receber a restauração definitiva. Muita gente fala sobre tratamento expectante, mas ele quer dizer aquele tratamento que a gente não tem que fazer uma segunda abordagem de remover de novo o curativo, né, de verificar se teve ali remineração de dentina. Não. Nesse caso, esse livro, ele chama, gente, de remoção parcial da cárie. Na remoção parcial da cárie, eu não tenho essa segunda etapa de remover todo o curativo, todo o material restaurador temporário, né, depois de 45 a 120 dias, para verificar isso. Eu não tenho. Então, eu falo isso porque eu coloquei até uma foto de uma cárie muito profunda, uma radiografia de uma cárie muito profunda hoje nos stories, e aí eu perguntei pro pessoal a conduta, né? A grande maioria falou tratamento expectante. Só que está com aquela visão de que, pelo menos para essa literatura, o tratamento expectante, você faz uma segunda abordagem para poder remover o curativo todo e verificar se teve remineralização. Eu acho que, na verdade, talvez o pessoal quis dizer que seria a remoção parcial de cárie, tá? Cada um desses está descrito lá na aula da VUNESP. Mas, resumo para esses quatro, só para vocês lembrarem, tá? Quanto mais... Às vezes teve gente que assistiu a aula, anotou, mas ainda não memorizou. E aí, eu falando de novo, só esses quatro principais aqui, um resuminho deles, você vai relembrar aí. Bom, o ART, gente, que esse livro quer dizer, é aquele RT que é fora de consultório, em escola, aldeia indígena, onde for, num ambiente bem precário mesmo, por exemplo, né? Aí eles chamam de RT mesmo. Já o RT modificado é aquele RT que é feito em consultório. Memoriza isso aí. Então, RT comum, beleza, fora de consultório, em escola, aldeia indígena, o que for. E o RT modificado, diz ele que tem que ser aquele RT feito no consultório. Já o tratamento expectante, você sabe que eu tenho que remover mais tecido cariado, né, se for necessário, e confirmar uma dentina esclerótica ali, tá? E a remoção parcial da cárie, eu não faço uma segunda intervenção, eu não preciso confirmar que teve remineralização, tecido cariado foi mantido lá, né? Eu faço uma segunda abordagem, mas para remover aquele tecido, para remover aquele material restaurador, tipo um ionômero de vidro, por exemplo, removo uma parte dele, daí eu faço a restauração definitiva, tá? Basicamente é isso. Para saber mais sobre cada um desses aqui, o que traz exatamente nesse livro, vale a pena assistir a aula lá da VUNESP. Bom, ficou VVF, né? Então, somente 1 e 2 estão corretas. Pessoal, é isso que a gente tinha que trazer para vocês. Foram 6 questões, mas porque uma foi bônus, né? Que ela estava bem tranquila. Papai do céu abençoe todo mundo. Fica com Deus. Lembrando que semana que vem é mentoria em grupo, né, para todos os alunos, e na outra semana resolução de questões da Banca Access, e é a banca que vai fazer o concurso de contagem. Beleza? Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.